Começando o IBMcast. Olá, meus irmãos e minhas irmãs da IBM, sejam bem-vindos ao nosso podcast da IBD. Nesse final de ano, nós estamos tratando sobre a vida de Jesus na nossa IBD e uma série de 4 estudos que são da revista Palavra e Vida, desse quarto trimestre de 2022, em que nós separamos 4 lições para poder estar trabalhando com cada um de vocês em cada classe, edificando assim suas vidas e podendo conceder um pouco mais de aprendizado sobre quem foi Jesus, sobre a sua divindade, humanidade. Tem sido muito bom a partir do primeiro estudo que já tivemos. E agora, nessa continuação, nós vamos para a lição 2, que na verdade é a lição 11 da revista Palavra e Vida, que tem como título Novas de Grande Alegria. Essa lição foi escrita pelo pastor Lucas do Amaral, da PIB de Alcântara, e vai ser um momento muito enriquecedor para nossas vidas. Se desejar pular a leitura da nossa lição, vá para 10 minutos. Revista Palavra e Vida. Título: Novas de Grande Alegria. Texto base Lucas 2, versos 10 e 11. Você com certeza já deve ter tido a experiência de receber uma boa notícia da qual aguardava ansiosamente para ter resposta. Seja uma vaga de emprego, um concurso público, uma confirmação de gravidez ou qualquer outra boa notícia que alguém pode receber. Imagine agora ter novidades de algo que você, seu pai, seu avô, enfim, gerações inteiras aguardavam. Ou seja, a resposta do cumprimento de uma promessa feita há séculos, mas que agora se cumpriu. Há pouco mais de 2000 anos, um grupo de pastores de Belém experimentou essa sensação. Certamente foi uma alegria sem medida. Nesta lição estudaremos sobre o acontecimento singular do nascimento de Jesus e seu significado para a humanidade. Assim, refletiremos sobre a importância da vinda do Filho de Deus e Salvador do mundo e a aplicação desse acontecimento em nossas vidas. 1. A promessa. Todas as coisas foram criadas por Deus, para Ele e para a glória dele. Romanos 11, 36. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Fez toda a criação perfeita e boa. Abre parênteses, Gênesis 1, fecha parênteses. Porém, ordenou ao homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente enganou Eva e ela comeu e deu do fruto ao seu marido, que também comeu. Dessa forma, o primeiro casal desobedeceu a Deus, fazendo com que o pecado entrasse no mundo e corrompesse toda a natureza criada. Abre parênteses, Gênesis 3, fecha parênteses. Naquele momento, o pecado que entrara em seus corações imediatamente os separou daquela comunhão íntima e singular que até então desfrutavam com Deus. Por isso, a sua objetiva pergunta: onde estás? Gênesis 3:9. A partir desse momento, toda a humanidade passa a ser escrava do pecado e merecedora do castigo eterno, conforme Romanos 3:23. Deus poderia encerrar ali e deixar toda a humanidade ir para o inferno. Se assim o fizesse, estaria sendo justo. Mas não fez, pois, além de justo, é misericordioso. Lamentações 3, 22 a 23. Depois da queda do homem, Deus anuncia a promessa da vinda do Messias, daquele que esmagaria a cabeça da serpente e compraria os escravos do pecado a preço de seu próprio sangue, reconciliando-nos com o Criador, conforme Gênesis 3,15. Essa promessa toma forma no período patriarcal com o chamado de Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3. Conforme o desenrolar da história do povo de Deus, muitas foram as vozes que proclamaram a vinda do Messias, como a palavra de Moisés em Deuteronômio 18:15, abre aspas, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, fecha aspas, cuja referência também encontramos em Atos 3, de 22 a 26. 2. A preparação. Deus, então, põe em prática o grandioso plano de redenção da humanidade. O que lemos nas páginas do Antigo Testamento é exatamente o Criador dando curso à história a fim de preparar o mundo para a vinda do Messias. Desde a chamada de Abraão, passando pela criação do povo escolhido, a promulgação da lei e o estabelecimento da religião de Israel. Cada batalha vencida ou perdida
Cada rei coroado ou destronado, cada império erguido ou destruído, tudo foi para que a história chegasse no ponto apropriado para o nascimento e ministério de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chamou este momento de, abre aspas, plenitude dos tempos, fecha aspas, Gálatas 4:4. Para tanto, Deus também o fez levantando profetas que nas mais variadas épocas e circunstâncias anunciaram a vinda do ungido do Senhor. Lucas 24:44. Podemos destacar dois aspectos históricos que contribuíram significativamente para a propagação das boas novas. O primeiro deles foi a helenização da maior parte do mundo conhecido da época, tendo como característica marcante o uso predominante do idioma grego nas relações entre os povos. Em segundo lugar, o período de dominação do Império Romano foram criadas muitas estradas ligando as cidades e vilarejos, facilitando as viagens e proporcionando o desenvolvimento das rotas de comércio da época. Esses fatos viabilizaram que Jesus e os apóstolos se deslocassem de uma cidade para outra com maior facilidade e frequência, bem como o investimento em viagens missionárias para a promoção do reino, conforme Atos 13, de 1 a 4, e visitas às igrejas para a confirmação na fé dos santos, conforme Atos 14, 22 e 15, 36. 3. O cumprimento da promessa. Tudo que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi extraordinário. No que concerne ao seu nascimento, não poderia ser diferente. Maria recebeu a visita de um anjo que anunciou que daria luz ao Filho de Deus, ao ungido do Senhor, numa ação do Espírito Santo enquanto ainda era virgem. Lucas 1, 34 e 35. Não obstante, o espantoso anúncio feito à jovem naquela ocasião, o profeta Isaías, mais de 700 anos antes, já havia predito a forma milagrosa por meio da qual o Cristo seria concebido. Conferir Isaías 7,14. O nascimento virginal de Jesus aponta para a sua divindade e impecabilidade, pois, sendo Maria pecadora, deu à luz aquele que não tinha pecado algum. Sendo assim, por meio da ação do Espírito Santo, a humanidade de Jesus não foi afetada pela natureza de sua mãe, o que lhe qualifica como perfeito sacrifício para a remissão de pecados e salvador de todos aqueles que, por meio dele, chegam a Deus. Hebreus 4, 15 e 7, 25 a 28. Jesus foi crescendo em estatura e sabedoria, conforme Lucas 2,52. Realizou milagres, mostrando que era o Messias de Deus. Pregou a palavra de vida eterna, trouxe consolo, paz, luz e esperança a um mundo que outrora estava obscurecido. O nascimento de Jesus representou o encontro do divino com o humano, ou seja, pela manjedoura, Jesus trouxe Deus para o convívio dos homens e pelo sacrifício da cruz, Jesus leva o homem para o convívio com Deus. Para pensar e agir. Cristo nasceu, cresceu e viveu sem pecado algum. Conferir 2 Coríntios 5, 21. Somos hoje chamados para sermos semelhantes a Ele, vivendo como Ele viveu, fugindo do pecado e fazendo a vontade do Pai, conforme Efésios 5, de 1 a 2. Isto conseguimos quando somos nascidos de novo, quando o Espírito de Deus opera em nós e abandonamos a influência da natureza pecaminosa, a herança do primeiro Adão e então, debaixo do senhorio do segundo Adão, abre parênteses, Jesus Cristo, fecha parênteses, evidenciamos os efeitos do novo nascimento e somos levados a viver como Ele. 1 Coríntios 15, 45 a 49. O nascimento de Cristo nos deu a esperança da libertação do pecado, não apenas para a vida futura, mas, sobretudo, a certeza de que podemos vencê-lo no presente e que não estamos mais sob seu pesado jugo, mas debaixo da maravilhosa graça de Jesus. João 1, 14, versos também 16 e 17. Você se enche de esperança ou temor ao saber que Cristo se fez homem, nasceu, morreu, ressuscitou e voltará? Seu coração tem se esvaziado do velho homem para viver como Cristo viveu ou tem vivido pelos seus próprios propósitos? O propósito da nossa lição nesse domingo é justamente trazer esse nascimento de Jesus e não só falar sobre o nascimento, mas falar sobre a razão de Jesus, a razão da existência de Jesus.
O título, né, Novas de Grande Alegria, faz uma alusão justamente a essa boa notícia de que Jesus nasceu. E, como a gente viu na lição passada, Jesus não é alguém à parte em relação a Deus, mas Jesus é o próprio Deus. A gente vai ver isso de uma forma bem clara através do Evangelho de João, no capítulo 1. Então, falar sobre Jesus é falar sobre esse Deus encarnado, sobre Deus se encarnando, né? Deus estando presente entre nós e em carne. E isso, quando a gente avalia esse acontecimento, a gente precisa tratá-lo com preciosidade e, de fato, procurar esclarecer o que significa. Porque Jesus, né, o Deus encarnado, isso é essencial para a nossa fé cristã. Porque nós cremos nesse Deus, nós cremos em Jesus como Deus e no seu ministério terreno e as provas, né, de que foram dadas diante dessa pessoa de Cristo, seja uma natureza humana, nascido de Maria, mas seja também de uma natureza divina, pelo Espírito Santo, sendo o próprio Deus. Então nós vemos assim essas duas naturezas de Jesus coexistindo nele de uma forma harmônica, trazendo assim essa união perfeita das suas duas naturezas. E aí, a proposta, justamente, é nesses 3 tópicos, a saber, primeiro, sobre a promessa, o segundo, sobre a preparação, o terceiro, sobre o cumprimento da promessa. É justamente falar sobre a vinda de Jesus, sobre o ministério de Jesus nessa terra, sobre o porquê isso aconteceu. Então, vai ser interessante a gente se preparar na leitura sobre esse assunto, talvez passar ali pelo início dos evangelhos de Lucas e de Mateus, que trazem também uma genealogia. Lucas traz alguns elementos e os textos sobre o nascimento, de fato, de Jesus, mas a gente não vai se prender só ao nascimento. Essa lição não é para falar apenas do nascimento, mas é para falar de Jesus como Deus que veio, Deus que se manifestou aqui entre nós. Então, a gente precisa expandir mais a nossa discussão. Então, vai ser interessante a gente falar um pouco das promessas, passar um pouco, quem sabe, por Isaías, passar também uma proposta, né, por Gênesis, que também traz elementos proféticos, passar também por Romanos, que dá um sentido da existência desse sacrifício de Jesus, que é um tema também que pode ser abordado. E aí a gente pode aproveitar esse momento junto com os nossos irmãos, o professor ou professora que estará lecionando, para poder a gente crescer nesse sentido, a entender por que Jesus veio à Terra, por que existiu esse ministério terreno de Deus entre nós, por que o Deus se fez carne e habitou entre nós. É para responder essas perguntas que nós vamos nos reunir nesse domingo, conversar e expandir um pouco mais as nossas compreensões. Até lá, que Deus te abençoe grandiosamente. A gente se encontra, cada um na sua determinada classe, para podermos compartilhar das nossas percepções, lermos a Bíblia em comunidade, né, junto ao nosso irmão, orarmos juntos também e aprendermos. Esse é o nosso propósito de nos reunir na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Tenha um excelente restante de semana e até domingo. Lembrando que a nossa EBD, nesse domingo, vai ter um café da manhã, então você é convidado para esse café da manhã. Inclusive, pode, se puder, contribuir com alguma coisa, levar algo para comer ou beber. Cada um de nós fará isso. Então, nós teremos lá um grande café da manhã, para nós, celebrando assim esse final de ano da EBD, agradecendo a Deus e tudo mais. Então, por esse motivo, a EBD nesse domingo apenas, ela vai começar 8h45 da manhã e vai terminar 9h30. E aí, 9h30 nós teremos o café. Depois do café, seguiremos com a programação normal, que é o nosso culto
das 10 horas. Então, lembrando, a EBD, nesse domingo agora, vai ser às 8h45. Então, domingo, dia 4 de dezembro, EBD 8h45 até 9h30. E depois o nosso café, fechando assim um ano da EBD. Ainda teremos alguns estudos, né? Alguns domingos nos reunindo pelos estudos. Mas teremos esse momento de celebração, de comunhão, já antecipado agora para o dia 4. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Grande abraço e vamos juntos.